Olá, sou Marlene Silva, consultora da Perfix Consultoria e estou aqui para continuar aí a nossa série sobre planejamento estratégico. Antes de entrar nos processos de planejamento estratégico, é importante contextualizar como que nós chegamos nas metodologias para realizar planejamento estratégico. Passado aí, início da década de 80, basicamente, as empresas, as organizações, elas tinham um foco muito de financeiro, de resultado. Então, era quanto nós vamos crescer em receita, em faturamento, em lucro. Então, veja que uma dimensão que era tratada dentro da organização era somente a dimensão financeira. Então, começou a observar, nesse período, aí alguns estudos, que somente olhar para metas de planejamento, que elas remetam somente a ter estratégias voltadas para financeiro, elas podem não ser suficientes para construir o planejamento estratégico. Então, as metodologias, eu vou trazer duas aqui para vocês, que é a metodologia, o Balanced Scorecard e o Objective Key Results, que é o OKR, OKRs. Eu vou falar aqui com vocês como OKR, para até simplificar aqui a nossa conversa. Então, as metodologias, elas têm um propósito de estruturar a forma como a gente realiza o processo de planejamento estratégico. Eu vou contar um pouquinho aí dessa história para vocês. Então, quando a gente fala dessa evolução, é justamente para ampliar o olhar e o escopo, sair um pouquinho só das métricas financeiras, e a gente aumentar um pouco dessa complexidade no sentido de ter estratégias para também garantir a infraestrutura necessária para executar e até para gerar realmente esse viés financeiro. Se a gente não consegue, muitas vezes, estabelecer uma base de processos, uma base de pessoas, de infraestrutura física ou tecnológica, então veja que são elementos que falam muito para interno dentro da empresa, para criar uma estrutura suficiente para realmente a gente conseguir gerar receita, conseguir gerar a dimensão financeira. Então, isso veio muito aí no final do século XX, começo do século XXI, que veio com essa abordagem e as metodologias elas foram ganhando força e foram começando aí a ser aplicadas com mais frequência, com mais propriedade dentro das organizações. Então, realmente é assim, hoje você vai falar em planejamento estratégico, a primeira pergunta é: qual é a metodologia que você vai utilizar? Você vai utilizar o BSC? Vai utilizar o Balanced Scorecard? Vai utilizar o OKRs? Vai utilizar o OKR? Então, é isso que a gente está praticamente falando aqui. Então, nós vamos falar sobre essa evolução das metodologias de planejamento estratégico. É nesse contexto, quando a gente precisa sair de uma dimensão somente financeira e olhar outras dimensões dentro do contexto organizacional, que as metodologias ganham força. Então, nesse momento, a gente tem o Balanced Scorecard, que é o BSC, o Objective Key Results, que é o OKR, e essas duas metodologias, a gente normalmente, quando fala das duas, a gente tem um sentido de que o OKR nasceu depois de BSC, mas é o contrário, o OKR já é uma metodologia antiga também, ela só ganhou força porque grandes organizações começaram a aplicar e isso ganhou uma certa visibilidade e realmente trouxe aí para o mundo corporativo a sua utilização. Mas ainda são as duas metodologias mais aplicadas, que é o Balanced Scorecard e o Objective Key Results, ou OKR. Existem outras, com certeza, que estão aí disponíveis aí, dentro do universo aí, que podem ser aplicadas. Eu vou focar aqui nessas duas metodologias. O Balanced Scorecard, ela é fruto de um estudo, de um trabalho do Robert Kaplan e do David Norton. Então, são dois aí estudiosos aí de Harvard que definiram e desenvolveram. Então, qual foi o olhar, Todo planejamento estratégico tem uma dimensão muito voltada para o financeiro, mas nós precisamos olhar também para outras dimensões. Então, o modelo criado, dentro do Balanced Scorecard, ele traz 4 perspectivas ou 4 dimensões, que a gente vai tratar e estabelecer
objetivos estratégicos para cumprir com aquele propósito daquela perspectiva ou daquela dimensão. Então ele usa métricas que são financeiras e não financeiras. Então quando a gente fala de Balance Scorecard, a gente está falando de métricas financeiras, não podem deixar de existir, mas também de métricas não financeiras. Então vamos entender um pouquinho o que é isso. O Objective Key Results, ele basicamente a gente define objetivos e quais os resultados que a gente espera com esse objetivo. Então ela foi uma metodologia criada e popularizada, na verdade, pelo Andy Grove, pela Intel, né, dentro da Intel, e ganhou notoriedade com a Google utilizando o OKR. Então a gente também vai entender um pouquinho como ela funciona, né? Eu falei um pouquinho antes da BSC, agora falando do OKR, e eu vou agora voltar aqui mostrar um pouquinho do Balance Scorecard para vocês. Então, dentro da perspectiva, né, das 4 perspectivas do Balance Scorecard, nós temos a perspectiva financeira, que é aquela que vai trazer objetivos para a gente realmente alavancar os resultados da organização através das suas receitas, através do seu lucro. Então, realmente, aí é uma dimensão de quanto crescimento a gente espera dentro dessa perspectiva financeira. A outra perspectiva é a perspectiva do cliente. Então, são ações, são objetivos estratégicos que falam com a geração de valor para o cliente. Como que o nosso cliente vai reconhecer, né? Será que ele reconhece que eu realmente sou relevante para ele? Ele entende o valor? Então, todas as ações, todos os objetivos estratégicos nessa perspectiva, eles vão levar nessa direção de demonstrar valor para o cliente. Nós temos as outras duas dimensões não financeiras, que é a dimensão de processos internos. Então, essa dimensão ela vai olhar como os meus processos são executados. Traz um viés de melhoria contínua. Então, para que eu possa gerar valor para o cliente e alavancar um resultado financeiro, eu preciso ter bons processos. Então, quando eu coloco essa dimensão, essa perspectiva de processos, eu vou ter estabelecido objetivos estratégicos que levem nessa direção de melhoria de processos. E a outra dimensão, que é a dimensão de aprendizado ou aprendizado e crescimento, algumas organizações chamam de alavancadores, porque ela traz 2 elementos fundamentais: pessoas e infraestrutura e tecnologia. Quando eu vou para essa camada, eu estou falando de competências, eu estou falando de ações de desenvolvimento, ações de valorização. Então, eu coloco no meu planejamento estratégico objetivos que vão fortalecer as pessoas dentro da organização. E também eu preciso de infraestrutura, seja uma estrutura física ou uma infraestrutura tecnológica, né? E cada vez mais, né? Hoje a gente tem organizações 100% virtuais, 100% que dependem única e exclusivamente, né, para operar muito, né, muito fortemente da tecnologia. E aí a leitura do Balanced Scorecard é muito interessante, porque a gente não lê o Balanced Scorecard de cima para baixo, a lê de baixo para cima. Então, primeira leitura é sempre na camada inferior. Eu estou falando de pessoas e de infraestrutura. Se essa base não estiver boa, ela não sustenta um bom processo. Quando eu analiso o momento da minha organização, eu tenho que entender, eu estou bem, eu hoje tenho as competências necessárias para rodar minha empresa, ela hoje tem um bom grupo de pessoas que conseguem executar os processos de forma eficiente, eficaz. Como é que está isso? Então, veja que por isso que ela é a base: pessoas, infraestrutura e tecnologia. Quando essa camada está boa, eu vou olhar meus processos, porque daí sim eu consigo melhorar os meus processos e ganhar eficiência. Se eu melhoro os meus processos, eu consigo gerar valor para o cliente. Gerando valor para o cliente, ele vai comprar e imediatamente, é claro, a gente consegue alavancar o resultado financeiro. Então, toda vez que for ler o BSC, leia sempre de baixo para cima para conseguir ter uma leitura exata daquilo que é necessário para alcançar o resultado. O Objective Key Results, né, que é o OKR, ele vem numa
mesma linha, ele não tem essa divisão das perspectivas, ele também vai nascer de uma análise do ambiente interno e externo, mas eu digo assim, eu estabeleço 3, 4 objetivos. Normalmente se trabalha na camada estratégica, no máximo 5 objetivos estratégicos, aqueles objetivos estratégicos que vão endereçar receita financeira, que vão endereçar valor para o cliente, vão endereçar processos, pessoas, mas são objetivos, 4 ou 5 objetivos que estão lá no topo da sua lista, né, de aquilo que eu preciso alcançar. E quando eu olho isso, né, eu olho esses objetivos estratégicos, a partir daí eu vou cascateando isso, eu vou desdobrando dentro da organização em objetivos táticos e operacionais, para realmente aí no dia a dia a gente conseguir construir esses objetivos estratégicos. Então, quando a gente aplica o OKR, né, a gente está definindo alguns poucos aí, né, objetivos estratégicos dentro de uma visão, olhando muito, a gente vai ver na sequência aí nos próximos vídeos a questão de análise do ambiente, para realmente conseguir dentro de um ciclo de planejamento estratégico alcançar alguns resultados. Ele não difere muito, né, dentro do BSC, é apenas forma de visualizar esses objetivos, né? No BSC a gente estrutura nas camadas lá das 4 perspectivas e no OKR a gente estrutura a primeira camada, são os objetivos e vai cascateando, né? Vai descendo isso, vai desdobrando dentro da organização. Os objetivos, ele é o que a gente quer alcançar, qual é o resultado que a gente efetivamente quer alcançar, e os resultados-chave é como eu vou medir, né? Como é que eu meço, né? Qual é o resultado? Eu vou fazer uma determinada ação e qual é o resultado que eu espero? Então, eu quero objetivo e resultado. Os objetivos representam nessas metas qualitativas que uma organização, né, ela tem como anseio alcançar. Então, esses elementos devem ser muito inspiradores, devem ser claros, né? Eu não posso ter objetivo também que não seja alcançável, então eu tenho que ter algumas características nesse objetivo, principalmente inspirar, né, para alcançar, para realizar. Ele vai estar muito lá olhando para a sua visão de futuro. Então tem que ser inspirador e ambicioso, mas não pode ser inalcançável. Tem que ser claro e direto, tem que trazer exatamente aquilo que a gente quer endereçar como resultado e um alinhamento com as estratégias aí, com a sua visão de futuro. E o resultado, eles são métricas específicas, né, e quantificáveis. Enquanto que o objetivo está lá mais no qualitativo, né, o resultado não, ele tem que ser quantificável, tem que ser passível de ser medido. Então ele define como que o sucesso foi alcançado. Eu atingi 100%, eu atingi 80%, eu aumentei, o meu número inicial era 10, foi para 1000. Esse resultado, né, ele tem que ser medido, ele tem que ser quantificável. Um bom resultado-chave, ele tem que ser específico, tem que ser agregador de valor, tem que gerar valor e tem que ser desafiador. Mas sempre eu não deixo de falar que não pode ser inalcançável, né? Porque eu já tive experiências onde as metas eram tão desafiadoras, mas inalcançáveis. Então desmotiva você. Por mais que você trabalhe dentro da organização para alcançar aquele resultado, ele não chega, porque ele está tão sonhador, né, tão fora assim da realidade, que ele acaba ficando apenas no papel e a gente não consegue ter ações efetivas para alcançar o resultado. O objetivo, então, é o que nós precisamos, né, onde a gente precisa ir. O que resulta é como a gente vai medir se a gente chegou lá, né, onde eu preciso ir é o objetivo. Se eu cheguei, é o resultado, e as iniciativas, né, que são as ações necessárias para que a gente alcance esses resultados, o que eu preciso fazer, então onde eu quero chegar, se eu cheguei, meço, se eu estou lá, e as ações que são necessárias para a gente chegar nesse caminho. Então, quando a gente fala de OKRs estratégicos, né, aquela primeira camada, que realmente, normalmente ela está definida num ciclo, assim como no BSC também. A gente define um ciclo aí de médio e longo prazo, entre 3 a 4 anos, algumas organizações chegam até a definir para 5, 6 anos, mas o mais recomendado é no mínimo aí 3 a 4 anos, eu acho que é um bom prazo para objetivos estratégicos. É um ciclo, né? Eu começo hoje, nesse ano, e por mais 4 anos eu vou estar olhando para esses objetivos. Então, tanto no BSC quanto nos OKRs, a gente tem essa dimensão. O desdobramento em tático é o nível
normalmente a gente leva isso para as áreas, né? Eu tenho lá o meu objetivo estratégico, a organização, olha, então esse é o nosso destino, é aqui que a gente quer chegar daqui 4 anos, o que eu vou fazer esse ano? Então eu vou desdobrar isso em objetivo tático, isso acontece nas áreas, né? As áreas fazem os seus painéis de contribuição, como eu vou trabalhar para alcançar esse objetivo estratégico, e isso vai se desdobrando a cada ciclo, né? A cada ano dentro do ciclo estratégico. Então, esse ano eu vou fazer essas ações, no segundo ano essas, e eu vou também definindo objetivo, resultado e ações para chegar lá. A parte dos operacionais é realmente o dia a dia. Então, veja que eu tenho um objetivo estratégico para 3 a 4 anos, um tático dentro de 1 ano e o operacional pode ser o objetivo do seu mês, o objetivo do seu trimestre. Então ele está falando ali mesmo, né? Ele está ali muito próximo da sua operação no dia a dia. Então é algo ali que se a gente alcança o operacional, a gente vai alcançar o tático e alcançar o estratégico. Então o operacional serve muitas vezes até de termômetro. Será que a gente está indo na direção certa? Se eu tenho um tático para chegar no final do ano com um determinado resultado e eu já passei um período no operacional ali, os 2 primeiros meses, por bimestre, e ainda não saí do lugar, ainda não tive nenhuma ação, eu já estou comprometendo o meu resultado do ano, do tático, e provavelmente se eu continuar nessa linha de tendência, eu vou comprometer o resultado estratégico. Então, quando a gente vai cascateando, né, vai fazendo esse desdobramento, a gente permite que a gente tenha mais velocidade para reagir se alguma coisa sair fora do eixo. Falamos aqui sobre as metodologias, sobre o SC, sobre o OKR, né, Objective Key Results. Espero que tenham gostado. Aproveitem aí para seguir a Perfix, né, nas redes, no YouTube, no Instagram. Vejam aí, assistam os nossos conteúdos e espero vocês para o nosso próximo encontro. Até lá!